Olá, gente, tudo bem? Aqui é o Senhor Matrix, do Clériston, em parceria com o canal Peregrino desse Mundo e o canal Clísia Mirla. Estamos aqui com o nosso convidado Reginaldo. E aí vamos conversar um pouco, bater um papo. Esse é o nosso terceiro vídeo, nossa terceira live. E nós queremos compartilhar um pouco sobre a ideia de como funciona quando não há mais escape. O que fazer quando não há mais saída? Então você que já passou por isso ou conhece alguém que passou por isso, pela situação, percebendo que há algo para você fazer e todas as opções acabaram. Não há mais o que fazer, só existe essa opção. E essa opção, ela se fundamenta, ela finaliza, ela foca, ela se afunila num pecado. E aí? Um exemplo. De repente você quer... tem que falar a verdade. Falar a verdade é bom, falar a verdade é puro, falar a verdade é luz. Mas algo uma situação coloca você no cheque de tal forma que você tem que mentir. É uma situação. O que fazer? O que fazer quando não há opção e a opção que existe é a opção que leva você a pecar? Vamos conversar sobre isso hoje. Clísia, se apresenta aí, Clísia. Fala com a galera. E aí, pessoal? Vocês estão bem? Eu espero que estejam. Estou aqui mais uma vez para fazer uma live em parceria com o Clériston. E mais uma vez abordando assuntos que deveriam ser tratados diariamente, mas não são. Não são de conhecimento de toda a população e inclusive são tidos como algo absurdo, né? Mas eu espero que vocês sejam tocados pelo Criador com mais um assunto que é de extrema importância e que o Criador possa falar com vocês através da nossa live também. Que o Criador possa nos abençoar e colocar as palavras certas na nossa boca em todos os momentos que estivermos conversando com vocês e entre nós aqui. Beleza, Deus é bom e seu amor dura para sempre. Agora vamos apresentar aqui nosso amigo Reginaldo. E ele falou pra gente que assistiu um filme. Vamos fazer uma introdução a partir desse filme. Reginaldo, suas considerações iniciais aí, por favor. Boa noite a todos. Então, estava comentando com o meu amigo Clériston sobre um filme muito interessante que eu assisti. Me chamou muito a minha atenção. Como é o nome do filme que eu te falei? Moby Dick. Moby Dick, A Baleia Branca. Um filme de 1824, faz menção a essa data, baseado em fatos reais, que alguns viajantes, né, marinheiros, foram ao mar atrás de capturar algumas baleias para a retirada do seu óleo, da sua gordura, né? E naquela época era muito preciosa e útil a eles. Então, eles foram e em determinado momento, já há vários dias, meses no mar, né? Eles estavam há 120 dias no mar. Aconteceu que eles acabaram capturando um filhote de uma baleia cachalote. E no caso a mãe, né, ficou muito brava com seu instinto de protetor, e acabou se chocando ela contra o casco do navio em que eles estavam, e acabou ocasionando no náufrago, né, deles. E então vários morreram, né, alguns morreram, e em torno de 8 pessoas conseguiram sobreviver, né? E eles se separaram em 3 botes salva-vidas, né, e ficaram à deriva no mar, né? Eles improvisaram uma vela para eles se guiar, né? Tentar se guiar, mas ficaram à deriva no mar. E eu acho que na época, né, Deus os levou a uma ilha
através das correntes marítimas, e eles chegaram nessa ilha. E antes deles chegar, quando eles avistaram a terra a alguns quilômetros de distância, eles foram atacados novamente por um grupo de baleias, que acabou danificando bastante os barcos pequenos que eles estavam. Eram 3 barcos, acabou danificando eles, né? E eles pegaram e conseguiram chegar à praia, já estava bem próximo e conseguiram chegar à praia da ilha. E quando chegaram na ilha, alguns se machucaram, né? Eles passaram 3 dias na ilha e se alimentavam do resto de água que eles tinham em algumas garrafas e de ovos de aves que paravam na ilha para botar seus ovos e chocar seus filhotes, né? Suas aves. Então, acabou que sendo escasso, e um deles, né, que era uma espécie de co-capitão, né, que era o segundo capitão, deu a ideia de eles arrumar os barcos e voltar para o mar, porque senão eles iam morrer ali. Então eles decidiram fazer isso, e isso fizeram. E eles foram velejar pelo mar. E eles ficaram à deriva, né, das correntes marítimas aí mais alguns dias, mais precisamente uns 77 dias mais ou menos, até que o alimento deles acabou, né? A fonte de água deles também estava muito escassa. Em determinado momento do filme, o capitão apresenta somente algumas gotas de água, algum gole bem pequeno. Tiraram a sorte para ver quem beberia, né? E acabou o alimento, acabou tudo. As conservas que eles tinham acabado, as bolachas também. E aí ficou aquela questão, sem alimento por um dia, 2 dias, mas aí ao 3º dia a fome já aperta. E já começa a vir aqueles pensamentos a qual nós estávamos comentando aqui durante nossa viagem. Eu, mas o nosso amigo Clériston e a Crisla. Nós estávamos comentando sobre que a ação daqueles marinheiros foram lançar a sorte, e o qual perdesse tirava a sua própria vida com um revólver na época, né? Um revólver de pólvora na época, né? Lembrando que esse filme é de 1824, começou essa história. Esse filme é baseado em fatos reais e foi muito interessante. E nós estávamos comentando esse ponto sobre a questão, a que situação o ser humano é capaz de enfrentar, né? Então, na escassez do seu alimento, na extrema fome, né, em uma extrema ação, tiraram a sorte sobre os 4. E o sorteado foi, até eu comentei com o nosso amigo Clériston, que foi o capitão, mas o capitão passou a sua arma para um marinheiro que estava lá, um jovem marinheiro, para que ele tirasse a vida do seu capitão. E ele não quis tirar a vida do seu capitão. Não, capitão, o senhor é o nosso capitão, o senhor é o nosso guia, nós não podemos ficar sem o senhor, nós precisamos do senhor. E o capitão insistiu: não, a sorte caiu sobre mim, é porque é para mim morrer, chegou minha hora. E aí aquele jovem foi, pegou a arma, em vez de dar um tiro no capitão, ele foi e deu um tiro no seu próprio cabeça. Então, e o combinado era o seguinte, né? O que morresse serviria de alimentação para os outros, para provocar a ideia de canibalismo. Era essa a ideia do filme, não é isso? Isso. Aí, quer dizer, como o jovem, ele se matou, então quer dizer, o jovem, antes o capitão ia servir de comida para todos, mas o jovem se matou, já não tem mais jeito, e então o jovem se tornou o prato da vez, não é assim? Isso. Tá, continue. A fonte de alimento, né? Uhum. Então, o que nós estávamos comentando era o seguinte: essa ação desse jovem, né, de tirar a sua própria vida para alimentar ali os seus amigos. Certo. Beleza. Outra coisa que acontece também no filme que você comentou é que lá na frente um deles também fica doente, e ele também serve de alimento para outros, e outros comem, não é isso? Isso, na praia. Então conta essa parte da praia aí pra gente começar a debater esse assunto, gente. Eu comentaria, eu
diria para que você ficasse até o final, porque o desfecho dele é interessante. É interessante. Tem tudo a ver com os nossos dias. Tem tudo a ver com 1825. Tem tudo a ver com a Moby Dick, com a baleia. Tem tudo a ver com os náufragos. Tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver comigo. Tem tudo a ver com nossa geração. Tem tudo a ver com o que fazer diante da impossibilidade de acertar. O que fazer? Precisamos sobreviver, mas de repente já não há mais o que fazer, senão uma única opção que é errada. Essa opção, por ser errada, ela agora passa a ser certa. Então fica até o final. E essa live é muito interessante. O argumento, o assunto em si, o conteúdo é muito salutar. Continua, Reginaldo. Então, quando eles naufragaram, eles avistaram uma ilha, como eu mencionei atrás. E quando eles foram atacados antes, alguns metros da ilha, eles chegaram com alguns destroços na ilha, né? Então eles recuperaram os seus barcos, 3 barcos, né? Pequenos barcos de salva-vidas. E eles pegaram, alguns se machucaram, e um que se machucou, ele optou por não ir embora, ele optou por ficar na ilha. E como ele optou por ficar na ilha, 2 o acompanharam, né? Então ficou 3 homens na ilha, né? E os outros pegaram, seguiram adiante, foram-se embora, né? Então, e o interessante é que o segundo capitão do navio, que é interpretado por um ator que é bem conhecido porque ele interpreta o Thor, né? Ele fala que, te prometo que se eu sobreviver eu vou voltar aqui, né? Pra resgatar vocês, se eu conseguir uma ajuda, né? O que realmente aconteceu, porque eu li na história que voltaram na ilha mesmo. Teve um navio que voltou na ilha, né? Alguns anos depois, um período depois, na verdade. Então eles acabaram ficando na ilha. E ao final do filme, mostra que eles acabaram sendo achados por um navio próximo ao Chile, né? Próximo à redondeza do Chile. Eles foram achados e foram resgatados e foram alimentados. Eles estavam muito debilitados, eles estavam com muita fome, eles estavam com muita sede, eles já estavam em estado bem crítico de saúde, né? Alguns não aguentavam nem andar e nem falar. Então estava bem crítica a situação deles. E eles pegaram e foram resgatados. E logo depois que eles se recuperaram, alguns meses depois, né, esse capitão, que era o segundo capitão do navio, da missão de colher os óleos das baleias, né, ou seja, gordura animal, ele voltou lá naquela ilha. E quando ele voltou lá, ele encontrou 2 vivos ainda. Só que ele encontrou o que estava machucado, morto, e infelizmente serviu de alimentação para os outros. E é exatamente isso que nós vamos debater na live do nosso amigo Cléristo, que é o que, quando não há mais alternativa, né, eu até conversei com ele sobre isso aqui em alguns momentos, quando não há mais alternativa ou o desespero do ser humano em tomar alguma atitude ou alguma decisão, quando não se mostra mais nenhuma saída, o que mais é interessante é o que ele me falou. Há uma saída, né? Há uma saída. E muitas vezes a pessoa não pensa nessa saída, como esses marinheiros fizeram, né? Talvez eles não pensaram ali que Deus poderia, ou eles poderiam clamar, orar, pedir, implorar, pedir que o Criador os ajudasse. E Deus mandaria com certeza uma fonte de alimento para eles, ou mandaria algo para suprir a necessidade deles, porque afinal de contas o Criador tem esse poder. Então é isso mesmo que a gente queria falar aqui, né? Muitas vezes, quando estamos perante alguma situação difícil, ou uma situação difícil atrás da outra, nós achamos que não tem uma luz no fim do túnel. E em muitos casos eu diria que assim, eu acredito que todo mundo já passou por isso em algum momento na vida, de achar que não vai achar uma luz, né? E aí que
o Criador se mostra presente. É que nem uma frase que eu costumava ouvir bastante, é que o professor ele nunca dá palpite, nunca direciona na hora da prova. Ele sempre espera o aluno fazer o teste para depois avaliar, né? Então, assim, a gente nunca sabe qual é o real motivo de estar passando por algum momento difícil. Às vezes é consequência do que nós plantamos, estamos colhendo, e às vezes é uma aprovação. A gente não tem como saber. Mas o que a gente sabe é que se a gente estiver com o Criador, a gente vai ter como sair daquela situação difícil. E o problema é que os filmes, as revistas, as novelas, a mídia no geral, nos induzem a pensar que não existe Deus, não existe uma figura de um Criador, e que não existindo essa figura do Criador, não existindo o Criador, nós não temos nenhuma outra opção a não ser fazer o mal. Todas as opções são o pecado. E a única opção, a única saída que temos é pecar. E isso não é o certo. É isso que a gente estava conversando aqui. Não, a gente tem que parar e analisar toda a situação e ver, não, se só tem essa opção, só tem essas opções de pecar, eu não tenho que escolher uma. Eu tenho que não escolher. É isso que a gente está falando aqui hoje. Perfeito, Clícia, perfeito. É interessante, né? Eu sempre pergunto, quando... Eu não gosto muito de assistir filmes, não. Eu já gostei. Mas depois que eu percebi as mensagens preditivas, eu percebi o índice de manipulação maquiavélica daquele cara que resolveu fazer o filme. Porque enquanto a mãe está discutindo com o marido, rapaz, agora Josefina vai matar Carlão. Aí, não, mas Carlão agora deu um salto para trás. As pessoas não começam, elas entram dentro do filme, começam a curtir o filme, a vivenciar aquele filme, mas ela não percebe que todos os protagonistas, todos eles estão obedecendo o que o diretor mandou. O diretor mandou. Tem um colega meu que falava assim, toda vez que via alguém assistindo filme, eu via, o diretor já mandou tudo aqui, vai acontecer porque o diretor mandou. Aí o pessoal ria e tal, mas é uma coisa inteligente de se pensar. É que um filme nada mais é do que uma historinha contada e todo mundo obedecendo o que aquele que está dirigindo está mandando. Agora, uma pergunta que vale a gente pensar: por que todos os filmes, todos os documentários, mesmo que eles tenham a alcunha de que é verdadeira, de que é baseado em fatos reais, por que eles nunca apresentam um Deus vivo? Por que nunca apresentam um Deus vivo? Porque sempre apresenta uma situação onde o mal impera e a única opção saudável é algo tão mal quanto o mal que está imperando. Interessante é que a vida imita a arte. Muitas pessoas, elas fazem isso constantemente em suas vidas. Elas fazem aquela maldade que ela vê em um filme ser verdade na vida delas. Elas são executoras da mesma coisa que aquele filme que não tem Deus está fazendo. Ora, ela está fazendo a mesma coisa de não ter Deus na sua própria vida. Vou dar um exemplo. Vamos ver um texto bíblico interessante. A Bíblia relata que tem uma montanha do lado esquerdo, do lado direito uma outra montanha. Atrás o faraó com seu exército, carros, cavaleiros, todo mundo correndo atrás do povo. O povo no meio, o povo adiante, o povo caminhando. Só que de repente tem um mar. Imagine, gente, se não é a mesma lógica. Estamos fazendo uma analogia dessas pessoas que estavam vivendo nesse momento, que eles foram forçados, ou vou falar essa palavra forçado, entre aspas, para que a gente possa interpretar corretamente o que nós estamos querendo debater aqui. Foram forçados a ser canibais. Ora, canibalismo é algo tão satânico quanto o próprio Satã. Que dizer outra coisa senão o nome canibal, senão Caim e Baal. Canibalismo vem de Satã. Existem muitas coisas que nascem, brotam no coração de Satã. E quando você começa a conhecer as Escrituras, começa a conhecer a Bíblia,
Começa a conhecer a palavra do Criador. Começa a conhecer livros que também deveriam estar na Bíblia, porque eles têm a essência da palavra. Aí você começa a entender as coisas que Satanás fez e faz. Pois canibal, comer gente, é algo totalmente vindo do trono de Satã. Agora você imagine, tem um jovem, o capitão, e o jovem resolveu se doar. Olha que coisa, olha que mensagem aparentemente bonita. O jovem se doou para que o capitão vivesse, porque o capitão tinha mais responsabilidade, podia fazer com que os outros ajudassem os outros a viver. O jovem se doou. É assim que eles retratam, desde 1825, que eles contam uma história para nós. Não quero fazer julgamento de mérito, de valores, no sentido de que é verdade ou não verdade aquilo que eles se baseiam ou dizem que é baseado em fatos reais. Não quero fazer isso. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: o ensejo, a história é que não há outra opção senão comer um ao outro. Voltando à ideia das montanhas, lá na frente, o que tinha? Na frente tinha um mar. E se fosse para fazer a mesma coisa que esses resolveram comer um ao outro, seria a mesma coisa fazer: não, já que está vindo o exército aqui, vamos fazer o seguinte, vamos nos matar. E a ideia de se matar é exatamente... Mesmo, né? Nós vamos morrer mesmo. Os egípcios Tá os egípcios lá atrás, E a ideia de se matar é a mesma lógica oriunda de Satã, porque está escrito no 10 mandamento: não matarás, não assassinarás. Então não há justificativa para alguém se matar. Agora, por que as pessoas não podiam parar e fazer algo muito mais além do que o não canibalismo e do que o não assassinato? Como? Colocar a fé em ação. Vamos colocar a fé em ação. Perfeito, Reginaldo. Vamos colocar a fé em ação. Deus, faça alguma coisa, precisamos de ti. Aí o cara fala: não, mas peraí, tu tá dizendo que no meio do mar não tem jeito, todo mundo sem água, todo mundo sem comida, vai fazer alguma coisa? Claro! E por que que Deus não pode intervir? Por que que o Criador, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, não pode intervir? Por que que esse Deus que faz aparecer porta onde nem tem muro, janela onde nem teve construção, por que que ele não pode aparecer água? Por que não pode aparecer comida? Maná do deserto. Se aparecer o maná no deserto, codorniz para alimentar o povo no Egito, por que que não poderia aparecer algo para alimentar? Por que que não poderia aparecer um peixe? Por que que não poderia aparecer um peixe com algo na boca? Aí, como é que é peixe com algo na boca? Ora, Pedro, Jesus, quando foi questionado sobre dizimar, ele falou: Pedro, tu vai ali, vai encontrar um peixe, e nesse peixe vai ter uma moeda. Dá esse imposto por mim e por ti. Então quer dizer, Jesus sabia que era possível um peixe aparecer com uma moeda. Por que um peixe não poderia aparecer com um alimento para eles? Gente, são tantas as opções. Mas a verdade é que está em desuso acreditar em Deus. Está em desuso em acreditar no Deus vivo, real, que é possível fazer qualquer coisa por você e por mim. Basta Ele querer e basta você crer. Porque o próprio Jesus falou que tudo é possível àquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Agora, se você não crê, meu irmão, se você não crê, minha irmã, fica complicado Deus agir. Esse é um tema muito interessante de se abordar, porque na natureza humana, na lógica humana, exatamente no sentido da ocasião dos marinheiros, era exatamente aquele que a mídia propõe para nós. É exatamente aquele que os senhores do mundo, através do filme, propôs para nós, ou seja, o canibalismo, matar, tirar sorte sobre um e tirar sua própria vida. Ou seja, tirar algo que nem eles e nem ninguém poderia fazer, que é tirar a própria vida, o espírito de vida que Deus deu, né? Agora, o sopro de vida. Agora eu te faço uma pergunta: tu sabe o porquê? Porquê de quê? O porquê de eles pregarem isso, de ser do intuito humano? Praticar o canibalismo? Da lógica já pensar assim: não, a gente precisa se matar. Eu acho que em primeiro momento
Eu acho que em primeiro momento, além do desespero humano, do lado humano, eu acho que faltou muita fé neles, né? Faltou confiar em Deus, confiar no Criador, confiar que alguém, um ser supremo, no caso, né, poderia os ajudar. Porque Elias, o profeta Elias estava na caverna e um urubu, um corvo, foi lá e levou alimento para ele. Não foi só uma vez. Não foi só uma vez. Ou seja, a lógica humana propõe o erro. É o que o amigo Cléris falou. O erro, que parece não ser erro, propagado pelos senhores do mundo de uma forma com que a pessoa pense que o ideal mesmo era fazer aquilo, era tirar a sua própria vida, né? Sendo que o ideal não era esse. Talvez se no meio dos 7 ou 8, se eu não me engano são 9 marinheiros, talvez se um lá tivesse falado não, Deus vai nos ajudar, o Criador vai nos abençoar com algo, um alimento. Talvez se alguém ali, no meio daqueles 9, tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, talvez teria acontecido um milagre, uma ação divina, né? E talvez ainda, além do milagre da sobrevivência deles, teria sido maior ainda com o milagre oriundo dos céus, né? Né, amigo Cléristo? Isso mesmo. É interessante pensar, você falou uma coisa interessante, você diz assim, rapaz, talvez faltou fé. Eu diria que faltou fé, mas, gente, é interessante a gente pensar o seguinte, que sempre antes da fé vem o conhecimento. Então, como é que eu vou ter fé num Deus invisível e real se eu não conheço? Então, muitas pessoas não têm esse conhecimento de que é possível acontecer milagres. Agora, cá para nós, eu não encaixo muito essa ideia com essa galera religiosa aí que acha que milagre vai acontecer com hora marcada, sabe? Eu acho que isso é muito picaretagem. Não vinha pra cá que Deus vai falar com você tal hora, tal segundo, Deus vai falar com você. Vinha! Não é bem por aí. Eu acredito que Deus faz quando quer, aonde quer, com quem quer e como quiser. E através da fé de quem está querendo. Através da fé, perfeito. Mas o difícil é as pessoas entenderem, porque como você, um exemplo, a mulher que estava com fluxo de sangue, ela não pensou 2 vezes, não. Ela só falou assim, se eu apenas o tocar, serei curado. E de repente, no meio a tanta multidão, todo mundo pegando Jesus, apertando Jesus, ela chegou lá e tocou nele. E ele virou e disse, quem me tocou? Quem me tocou? Porque eu senti, mas mestre, todo mundo está te tocando. Não, eu senti, de mim saiu o poder. E aí? Agora veja que a mulher tinha o conhecimento. Se eu apenas o tocar, ficarei curada. Então a questão não é apenas ter fé, porque fé ela tinha. Mas ela tinha que saber que se ela tocasse, ela seria curada. E muitas vezes, essa galera que está aí dentro do barco, fala assim, rapaz, se eu apenas crer, ele vai fazer aparecer comida. Agora, se não tem esse conhecimento, como é que vai pensar nisso? É por isso que grande parte da humanidade faz besteira, comete pecado, obedece a Satã, faz o mal, porque não tem o conhecimento. É por isso que também o Senhor Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você começa a aprender mais quando o seu conhecimento é aumentado. E quando você começa a sair fora da caixa, começa a pensar fora da Matrix, a tua mente começa a conceber soluções que só o Criador poderia trazer para você. Temos que entender, gente, que é possível sair da caixa, é possível ir além. Mas para isso, é preciso conhecer mais, é preciso ter fé. É isso mesmo. E respondendo a pergunta que eu tinha feito antes ao Reginaldo, a resposta seria que em nós habita a maldade. É por isso que é tão difícil acertar, porque há maldade em nós. Não importa quem seja a pessoa, há maldade dentro dela. Nós crescemos e, dependendo da família, dependendo da direção e dos ensinamentos, tendemos a ou intensificar ou amenizar essa maldade e tentar não intensificá-la. E assim,
o fato de haver maldade em nós não inibe o fato de que nós podemos fazer uma escolha. E essa é a questão. Nós temos que fazer uma escolha. Nós temos que escolher o bem ou o mal. Nós temos que escolher o Criador ou Satã. Então, assim, mesmo que no instinto humano seja de pecar porque há maldade em nós, nós temos que fazer uma escolha. Não. Eu não vou obedecer a minha carne, porque a minha escolha foi de fazer o bem e seguir o Criador. Então, eu vou fazer com que o meu espírito, eu vou pedir ao Criador para me ajudar, para que o meu espírito seja acima do que a minha carne. Para que a obediência aos mandamentos, a obediência à palavra, a obediência ao Criador seja maior do que os meus desejos ou as minhas, abre aspas, necessidades, fecha aspas, carnais e humanas. Então, nós não precisamos comer uma outra pessoa para que possa saciar nossa fome em um momento de extrema necessidade. E eu não tô falando isso porque eu nunca passei um momento de necessidade ou porque eu nunca vi alguém passando, porque a gente não pode julgar um momento de intensa luta em que uma pessoa passou. Eu não posso falar que o que para uma pessoa foi extremamente ruim, para mim seria fichinha ou não, entendeu? Para aquela pessoa pode ter sido ruim, uma luta que ela passou. E assim com cada um de nós. Então, assim, a gente tem que saber que, independente de qualquer situação, a gente tem o poder da escolha. O poder de escolher se a gente vai querer fazer a coisa certa ou não. E se a gente escolhe fazer a coisa certa, o Criador nos abençoa sim. Como o Clériston falou em diversos momentos, apresentando diversas palavras e passagens em que o Criador proveu o povo dele, proveu as pessoas que seguem realmente a ele e não permitiu que eles passassem por nenhum momento de extrema tribulação. Ou quando eles passaram, eles tiveram a provisão. Perfeito, Clísia, perfeito, é isso mesmo. Interessante a gente entender, por exemplo, um caso que recentemente tem entrado em pauta na cabeça de algumas pessoas, de algumas famílias, de alguns grupos, de algumas religiões, de algumas seitas, de algumas entidades. Aquele fato da criança que tinha 10 anos de idade, foi estuprada e parece que foi pelos parentes, coisa assim. E uma galera pegou ela do Espírito Santo, viajou, pegou o avião, foi lá para Recife e fez o aborto. Nesse caso, a única opção que eles disseram que teria seria a opção de matar. Assassinar o bebê. O bebê que não cometeu pecados, que não... Quer dizer, quando eu falo não cometeu pecados, ele não infringiu nenhuma lei humana. Não, mas ele tinha que ter a pena de morte para ele. Mas, Clériston, temos que entender que era uma criança de 10 anos. Uma criança de 10 anos que está viva, graças ao Eterno, graças às pessoas que não resolveram matá-la. Um estuprador que cometeu um crime gravíssimo, hediondo, e uma sociedade que resolveu concordar com a ideia de eliminar alguém que não disse nada, nem oi. Alguém que é um bebê. Porque é absurdo você falar assim, não, é um feto. Olha, quando ele está na tua barriga, você mulher grávida, ou você pai de uma criança que está na barriga da sua esposa, você chama ele de feto ou de bebê? Chama de bebê. Agora, quando é para fazer o assassinato, vamos chamar de feto, né? É só para cair a ficha um pouquinho. Então as pessoas, elas aumentaram o seu índice de maldade, enrustindo a ideia de bondade, porque isso é maldade extrema, onde a única dica que fala, não, é o seguinte, temos que matar alguém, esse alguém é o bebê. E mataram o bebê. Agora você observa, a criança foi feita colocada uma injeção de um elemento químico que queimou a criança dentro. E pasmem, tá? Pasmem. Seria muito mais fácil fazer o parto e doar essa criança para adoção. Não, mas a ideia, sabe o que é? A ideia é fazer o mal, a ideia é matar e eliminar a criança. Agora você vê a sociedade agora, ela tem que entender que essa criança de 10 anos
vai passar por grandes problemas e que Deus ajude ela a ela superar os seus momentos, porque corre o risco dela ter esse trauma de ter eliminado alguém. Um bebê foi exterminado, gente. Agora veja que sociedade é essa que ainda cai na possibilidade de que não. Essa é a opção que teve. A mesma coisa dos náufragos, a opção que tem é comer um ao outro. A mesma coisa das pessoas que estavam andando e de repente estava o mar vermelho na frente. Não, vamos nos matar aqui que não tem jeito. E quantos outros problemas você pode estar passando e você acha que não tem mais opção. Gente, não estamos num filme onde o diretor do filme é que descreve tudo que vai acontecer e não tem Deus. A gente não vê Deus em filmes. Por quê? Porque os filmes não foi feito para ter Deus, foi feito para ter Satã. Por isso que não se vê a presença de Deus. Quando acontece num filme que tem a presença de Deus, é enganosa. Mas a verdade é que eles não deixam opções para a gente pensar que não há opções. E entendam, quando o Criador chega, até onde não há opções aparecem. Veja o caso de Lázaro. Lázaro não tinha mais opção para ele, Lázaro estava morto. Há 4 dias estava cheirando mal. A irmã de Lázaro falou assim: Senhor, se eu tivesse chegado antes. Aí ele vai, chega lá e diz assim: Lázaro, sai. Ué, e Lázaro sai, vivo. Então quando o Criador chega, quando chega a paz, quando chega a luz, tudo se resolve. Agora, enquanto você está nas trevas, tudo fica entenebrecido, tudo fica entrevado, tudo fica endemoniado. Enquanto você arranja opções suas, você nunca consegue soluções. Mas quando você abre seu coração para entender que o Criador pode dar uma solução, aí a coisa muda de figura. Então veja, essa agenda abortista, satânica, oriunda do coração de Satã, ela está agora no coração das pessoas. É normal pensar na possibilidade de que não, é só um aborto. Não, é só uma morte. Ah não, ela é vítima, ela é inocente, mas mata a si mesmo. Ah, eu sou contra o aborto, eu sou tão contra o aborto que nesse caso eu sou a favor. Que isso, cara? É a mesma coisa que falar que é a favor de matar algumas crianças e outras não. Não, essas crianças não pode matar, mas essas aqui pode. Então veja que a humanidade está passando por uma ridicularização mental muito grande. Uma imbecilização total. As pessoas estão parando para ser cada vez mais maus. As pessoas não estão parando para pensar. E, pasmem, não estão parando para serem boas. Porque a pessoa, uma regra geral é que, olha, por que as pessoas não conseguem entender a Bíblia? Por que as pessoas nas religiões vivem em plena confusão? Porque elas vivem em religião. Quando você está fora da religião, você sai da confusão. Quando você está agarrado com o Criador, quando você está em livre acesso com o Mestre, quando está em livre acesso com aquele que fez com que o véu se quebrasse do alto a baixo, você para de ter confusão e você tem o Criador no seu coração. Aí você começa a compreender o que é que acontece na vida das pessoas. Observe, gente, o mal de toda religiosidade é não conseguir separar Deus de diabo. É não conseguir entender que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Mas quando não se percebe, não se sabe quando alguém serve Deus ou quando não se sabe se serve a Satanás ou serve a outro ser. Por quê? Como disse o Senhor, errais, não conhecendo o poder de Deus, as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu acho que está na hora de a gente começar a perceber que existe uma luz no fim do túnel. Existe uma forma de analisar mais, de olhar mais e perceber mais. Porque o Criador nos chama, nos convida para termos uma nova vida. E nessa nova vida, deixar que a luz dele nos ilumine. E sejamos um pouquinho mais pessoas melhores. Porque, meu querido e minha querida, entenda. Se você não se angelizar, se você não se transformar num anjo, se você não melhorar o seu comportamento, se você não se santificar, se você não se separar para o Criador, de modo algum você poderá ver Deus, porque está escrito: sede santos porque eu sou santo. Buscai a santificação, sem a qual ninguém poderá ver Deus. Então, você tem que começar a olhar para dentro de si, sem julgamentos externos, mas um julgamento interno. E todo dia, busca ser uma pessoa melhor.
Porque se você tem o conhecimento real, tem a fé real, você não vai ter uma opção satânica como a única opção, mas vai ter uma opção divina como a melhor opção. E sempre o Criador nos dá opções melhores, oriundas dele, oriundas do seu trono. E engraçado é que eu vi bastante gente falando assim: esses cristãos estão deturpando a imagem de Deus, ou então inventando a imagem de Deus para o prol deles. Sendo que é totalmente o contrário, né? Porque eu estou deturpando a imagem do Criador ao falar que ele não concordaria com a morte de uma criança. Independente da outra criança. Porque assim, ele não concordaria com a morte de nenhuma das duas. Ele não concordaria com o mal de nenhuma das duas. Até porque tanto a criança de 10 anos quanto o bebê, em tese, são inocentes, não é? Então assim, não só o fato de ser inocente, mas é a morte de alguém. E é a morte de um bebê, de uma criança. Então, será que sou eu que estou deturpando a imagem do Criador? Ou são essas pessoas que estão ajustando a imagem do Criador, a essência de quem ele é, para a imagem que elas querem que ele tenha? Será que sou eu que estou criando um novo Deus? Ou são elas? Ao adequar quem o Criador é a quem elas querem que ele seja? Então, relacionado a essa questão do aborto, eu já tenho minha opinião formada e para mim não tem nem questão sobre isso, né? Mas, voltando ao assunto primário que nós estávamos tratando, que é a respeito da exercer em forma de... Quais as formas de exercer a fé? Aí muitas pessoas podem pensar assim: você fala isso, vocês falam isso, né? Porque não era vocês que estavam lá no lugar dos marinheiros, né? Não era vocês que estavam lá passando dias de fome, dias de sede, dias de insolação pelo sol, né? Aí, rapidamente, claro que nós não estávamos lá. Mas nós vemos que o povo de Israel, quando o nosso amigo Cléris falou que estava montanha gigantesca à sua direita, montanha à sua esquerda, atrás o faraó com seu exército gigantesco também querendo tragar o povo de Israel, e à frente o seu mar, né? Ou seja, imagine o desespero pelos quais aquelas pessoas também passaram. Imagine também o quanto Moisés não teve que ouvir daquelas pessoas: você nos trouxe para morrer, você vai nos matar. Você desceram a lenha, a famosa lenha no seu Moisés, né? E Moisés pacientemente, no momento de aflição, quando não tinha nenhuma saída, como o nosso amigo Cléris falou, também não tinha pensado nesse ponto, mas ele sabiamente esclareceu um ponto bem interessante: sempre há uma saída sem que tenha que ser cometido um erro, ou pior ainda, um pecado, que no caso aí foi a morte do rapaz que se matou, né? Ele acabou tirando a sua própria vida lá naquele barco, para que o seu capitão e os seus amigos, né, seus marinheiros amigos, pudessem sobreviver. Mas se nós olharmos aquela questão lá do povo de Israel, né, lá eles não tinham para onde ir. Se eles fossem para a direita, montanha; na esquerda, montanha; na frente, o mar vermelho, como é que eles iam fazer, né? Atrás, os egípcios igual leão, bramando para os tragar. Aí Moisés, como era o enviado de Deus, um homem de Deus, né? Ele falou: opa, meu Deus, agora é só o Senhor. E Deus olha para Moisés: Moisés, toca com esse cajado nas águas aí, que vai se abrir um caminho. Ou seja, para todas as situações, por mais as mais impressionantes que pareçam, ou as mais difíceis, entendeu? As mais inimagináveis, tem sempre uma saída. Nem que ele tenha que abrir o mar, nem que ele tenha que mandar a baleia lá levar alimento, peixes, como já aconteceu na Bíblia, em outras ocasiões, em outros modelos de suprimento conforme o pedido, né? Ou seja, não é que eles erraram, talvez lhes faltaram o conhecimento de acreditar no Criador, entendeu? Em ter que pedir
uma solução divina, uma ajuda divina, que era o ideal a ter se feito lá, porque ia se preservar uma vida e ainda ia se fazer um milagre ainda maior do que a sua sobrevivência aqueles longos dias no mar, o milagre da alimentação deles. Eu tenho certeza que se eles, como o Clécio falou, se eles tivessem pedido ali a provisão e a interferência divina ao seu propósito, no caso que era de sobreviver, de se alimentar, eles tinham conseguido. Então é como o nosso amigo Clécio falou, para eu encerrar minha participação, sempre tem um caminho. Por mais que a gente olhe e não tenha circunstâncias a nosso favor, ou não tenha saída a nosso favor, né? Como eu também pensei agora há pouco, né? E se nós se colocássemos na situação deles? Né? Então, se nós se colocássemos na situação deles, nós ia ver que nós pedindo a interferência divina sobre a nossa vida, a mão de Deus, a misericórdia do Criador, Ele ia nos ajudar. Assim como Ele ajudou Moisés lá. Moisés estava muito pressionado, ou não é, amigo Cléris? Sim, estava muito pressionado mesmo. Inclusive, eu gosto de sempre fazer uma pergunta, né? Toda vez que você vai fazer uma atitude, seja lá qual for, para você saber se você está fazendo a atitude correta ou não, você tem que realmente conhecer Jesus. Isso é um problema que as pessoas, em geral, não sabem quem é. Mas se você conhece Jesus, você pergunta, Jesus faria? Se ele fizesse, faça. Se ele não fizer, não faça. Então, um exemplo, você imaginou Jesus no barco? Jesus está no barco, naufragou, aí está à deriva, 8 dias sem comida, sem nada, o pessoal passando fome. Agora, Jesus, vamos tirar aqui no palitinho para ver quem vai se matar. Aí tá, deu fulano, o que é que tu acha, Jesus? Morre fulano. Jesus participaria dessa situação? E se participasse, Jesus concordaria com a morte de alguém? Se ele participaria e ele concordaria na tua cabeça, isso é uma prova cabal de que você não conheceu Jesus, nunca conhece. Porque o Jesus verdadeiro, ele faria aparecer peixe, ele faria aparecer água, ele faria aparecer uma ilha, ele faria aparecer uma solução, no qual, como diz ele, todo aquele que me invocar receberá a salvação, como diz o Criador. Haveria salvação. Eu fico pensando, que em todas as situações, você quer saber o que fazer, você faz o seguinte, em todas as situações você coloca Jesus. Se Jesus estiver na situação e ele fizer, faça. Agora, se ele não fizer, não faça, porque o seu pecado é grave. Essa é a minha opinião. É isso aí. Para fechar a live, eu gostaria de propor uma oração. Irmãos, fechem os olhos aí onde quer que vocês estejam e sintam o seu coração. Toquem no seu coração. Sintam vocês falando com o Criador. Sintam de forma que vocês consigam ter essa conexão com o Pai e entender a nossa oração. Então eu peço para que vocês façam aí também, junto conosco. Pai, muito obrigada por mais um estudo, Pai. Obrigada por mais um dia, por mais uma oportunidade. Oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Pai, reunidos e para falar sobre algo que é da Tua vontade que falemos, que é a verdade. Nós vivemos num mundo, ó Pai, em que as mentiras são uma montanha em que não há fim. É uma mentira em cima da outra e uma mentira disfarçada de verdade, pregada como verdade, mas não deixa de ser uma mentira. E nós só descobrimos que ela não é uma mentira quando nós sabemos quem Tu és, nós sabemos a Tua essência e não negamos a Tua essência, mas concordamos com ela e buscamos segui-la. Obrigada por se mostrar, se revelar a nós. E obrigada por estar conosco, estar nos apoiando e nos abençoando cada dia mais, por nos guardar e nos guiar. No nome do Teu Filho Yahushua HaMashiach, cujo nome falado comum é Jesus Cristo, eu oro. Amém.
Amém, gente. Muito obrigado. Compartilhe essa live. Por favor, se você gostou, compartilhe. Se você gostou do vídeo, também dê seu like. Esse é o nosso terceiro vídeo. Vamos fazer uma série de lives, uma série de vídeos com temas interessantes e atraentes e atuais. Você pode aplicar em suas vidas, no seu dia a dia. Que o Criador te abençoe, que cada vez mais estejamos nos transformando de degrau em degrau, de glória em glória, a estatura de varão perfeito. Porque, gente, lembre-se, esse não é o nosso país, aqui não é o nosso lugar. Nosso lugar é na casa do Pai. E com saudade do Pai, com saudade da casa do Pai, estamos cada vez mais pedindo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Obrigada pela participação. Que o Criador nos permita ter muitas outras oportunidades para continuar aqui trazendo mais verdades, e que Ele continue nos iluminando e nos mostrando o caminho certo para que possamos ajudar mais pessoas e trazer o conhecimento verdadeiro através da palavra dele. Então, obrigada, Cléristo, pela oportunidade, e que Ele nos conceda muitas outras pela frente. Beleza, obrigado, gente. Tchau, tchau. Um abraço a todos.